4 faces. Ele tem face de homem, de boi, de águia e de homem, águia, boi e leão. Ele tem 4 asas, com 2 ele voa, com 2 ele cobre o corpo. E junto com esses 4 seres viventes, ele vê rodas, são dentro de rodas, e essas rodas elas andavam sem precisar se virar, e elas iam para qualquer direção. E ele diz que o Espírito de Deus, ele impelia aquelas rodas para que se movimentassem, e os querubins e as rodas estavam com o seu espírito interligado. O que isso quer dizer? Enquanto o Espírito de Deus movia as rodas, os querubins se moviam junto, e quando eles tinham que ir para frente, eles iam para frente, quando tinha que ir para trás, eles iam para trás, quando tinha que subir, eles subiam. E o Espírito de Deus, ele movimentava aquelas rodas, e para onde o Espírito queria ir, eles iam. E isso é algo muito doido, porque nós já aprendemos aqui, né, que lá em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 3, o Senhor, ele retira o espírito da terra, por causa do homem, né, porque o homem ele é carnal, ele não queria saber de ter um relacionamento com o Senhor. Então o Senhor, ele retira o espírito da terra, e o espírito que intercedia constantemente, que agia constantemente na vida do homem, agora ele já não agia mais, ele agia em pessoas específicas, e depois de agir na vida daquela pessoa, ele voltava aos céus. E então o profeta Ezequiel, aqui no capítulo 1, ele tem essa visão, e ele vê que o espírito que antes estava na terra com o homem, lá no início, agora esse espírito, ele estava nas rodas que moviam o trono de Deus. Amém? E essa semana, até em cima dessa questão do marmitex que a pastora falou, nós estávamos orando, e o Senhor, ele me ministrou muito forte em cima desse texto, porque eu comecei a orar e falar: Senhor, abençoa aos teus filhos, que se prontificaram em fazer algo para suprir a tua obra, que o Senhor possa abençoá-los, porque é o Espírito do Senhor quem move a vida do homem. Amém? O Espírito lá em Gênesis 6 foi retirado da terra, e agora ele movia simplesmente o trono de Deus. E no Antigo Testamento, como o Espírito Santo de Deus, ele não agia mais no homem, esse homem ele era inconstante, como nós já aprendemos aqui também. Ou seja, por um determinado tempo ele servia a Deus, e depois de um outro tempo ele deixava de seguir a Deus, ao Senhor. A gente vê isso muito no livro de Juízes, no livro de Reis, né? Uma hora o povo está lá, fez Israel o que era bom diante aos olhos do Senhor, e depois fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Depois, no período dos reis, vinha um rei que servia ao Senhor e restaurava a adoração, a nação era abençoada. Só que depois dele via outro rei, um sucessor dele, que aí já não caminhava mais com o Senhor, então a nação ela era prejudicada, ela era penalizada, ela foi levada em cativeiro, porque esse homem ele era inconstante no caminhar dele com o Senhor, porque o Espírito Santo não estava presente de maneira constante na vida daquele homem. Um exemplo muito forte sobre isso, muito claro, põe pra gente aí, Gui, por favor, em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 21, esse homem inconstante. Então Elias se chegou a todo o povo, disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. A inconstância desse povo era tão grande, que eles não sabiam, uma hora eles iam adorar ao Senhor,
terminado de adorar ao Senhor, agora eu vou adorar a Baal, porque eu não tenho uma constância na minha vida. E o profeta Elias chega para ele e fala assim: ei, até quando vocês vão continuar em cima do muro? Não sei se eu sirvo ao Senhor, ou não sei se eu sirvo a Baal. Assim era a vida do povo no Antigo Testamento. E o Senhor, lá em Gênesis no capítulo 3, Ele, ao retirar o Espírito Santo da terra, Ele não enviaria mais esse Espírito. Ou seja, a humanidade, ela estava fadada a permanecer nessa inconstância. Mas olha que coisa impressionante. Na visão de Ezequiel, aonde que o Espírito Santo ele ficava? Nas rodas, certo? E uma roda serve para quê, Danilo? Para rodar. Uma roda serve para rodar. Descobrimos a roda, né? Uma roda, ela existe para rodar. E ela roda por quê? O que acontece quando ela roda? Ela está em movimento, né? Por quê? Porque o Espírito do Senhor, Ele é um Espírito de movimento. Ele não é um Espírito que fica parado no lugar, mas Ele é um Espírito que está em constante movimento. Por isso Ele ficava nas rodas, e se tinha que ir para a esquerda, Ele ia para a esquerda, se tinha que ir para a direita, Ele ia para a direita, se tinha que subir, Ele subia, mas Ele estava em constante movimento. Você já imaginou isso? O trono de Deus, ele tem roda, porque o nosso Deus não é um Deus de ficar parado. Água parada, irmãos, dá dengue. Amém? Movimenta as águas da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua vida em movimento, em nome de Jesus. Porque se o Espírito de Deus ele está em movimento, nós que somos a habitação do Espírito de Deus, nós não podemos ficar com a nossa vida parada. Amém? Glória a Deus. Jesus então ele vem à terra, e aqui na terra, lá em João no capítulo 14, ele sabia que o Pai havia retirado por completo o Espírito Santo da terra, né? Só que lá quando ele vai ressuscitar Lázaro, o que ele declara? Pai, eu te rogo, eu clamo a ti, porque eu sei que sempre tu me ouves. Agora em João no capítulo 14, ele conversando com os discípulos, ele fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E mais para frente ele fala: eu rogarei ao Pai para que Ele envie um outro Consolador. Porque ele sabia que o Pai havia retirado o Espírito da terra, mas ele também bem sabia que todas as vezes que ele clamava, o Pai o ouvia. Então se o Pai ouve o meu clamor, eu vou clamar, e até mesmo aquilo que ele jurou que nunca mais iria fazer, o Espírito que ele jurou que nunca mais iria enviar, eu vou rogar, porque eu sei que ele vai ouvir o meu clamor, e ele vai enviar o Espírito Santo dele, e vai colocar a vida desse povo em movimento, em nome de Jesus. Aleluia, amém. O homem sem o Espírito Santo de Deus não sabia se ele servia a Deus ou se ele servia a Baal. O homem vazio do Espírito Santo de Deus, ele tinha medo de ir para a cruz com o Senhor, porque na hora que pegaram Jesus, cada um vazou para o seu canto, sumiu, correu, se escondeu. Já ministrei isso aqui da outra vez.
né? Pedro, antes de ter o Espírito Santo de Deus, trancado dentro de casa. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, foi para a rua pregar, e mais de 3.000 vidas aceitaram a Jesus, porque aquilo que estava parado, a chama que estava apagada da vida dele, foi acesa novamente, pela presença do Espírito Santo de Deus. Pastor, e o que o Senhor quer ministrar nessa noite? O Espírito Santo, ele foi muito forte quando ele falou comigo: saia da inércia. Amém? Saia da inércia. O que é inércia, pastor? A inércia é a primeira lei de Newton. Newton é um filósofo. Ele diz que na inércia é o que? Um corpo que está parado, ele tende a ficar parado até que uma força o coloque em movimento. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Amém, né? Da mesma forma que um corpo que está em movimento, ele só vai parar se algo pará-lo, né? Só que tem um detalhe muito importante: o Espírito Santo de Deus é o Espírito que habitava nas rodas, e ele colocava o trono de Deus em movimento, e aquelas rodas eram tão grandes, que o profeta fala: eu estou com medo disso, é muito grande, elas me dão medo, porque o movimento do Espírito nessas rodas, o tanto que o Espírito movimenta essas rodas, pelo tamanho delas, me dá até medo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está em constante movimento, e é um movimento tão grande que quem está sem o Espírito Santo de Deus, ele olha para a vida de quem está cheio do Espírito Santo de Deus, e está em movimento, e está realizando, e ele fala: meu Deus do céu, que medo, eu estou com medo da pastora Mara, porque essa mulher, ela ora, e prega, e está voando, e tudo mais. Eu olho para a presbítera Dali, começa um ministério do zero, está voando na presença do Senhor, eu tenho até medo do mover do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Assim é com Satanás, quando ele olha para a vida daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. O profeta olhou para as rodas e falou: que medo desse movimento. Satanás olha para você e fala: que medo desse servo de Deus, porque o Espírito Santo se move de forma violenta na vida dele, e o impulsiona a realizar, e quando eu tento impedir, ele passa por cima de mim, porque o mover do Espírito Santo é muito grande na vida dele. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um gole aqui. Amém? Assim é a vida do servo do Senhor, quando ele está alinhado com a glória de Deus. E olha que coisa impressionante. O profeta, ele teve uma grande visão do Senhor. Ele teve uma visão impressionante da glória de Deus. Foi uma visão tão impressionante, que fisicamente ele não aguentou, e ele caiu. Coloca para a gente no versículo 28, de Ezequiel, do capítulo 1. Vai, sei que você consegue. Estende a mão aí, queridos. Oh glória, em nome de Jesus, meu Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Glória a Deus. Como o aspecto do arco, ele estava tendo uma grande visão da plataforma do trono. Ele viu que acima do ancião de dias tinha algo como o aspecto do arco. Não é arco-íris, é o arco. Amém? Que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava. Próximo. Esta voz me disse: vai, isso, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Quem pôs ele em pé? O Espírito colocou ele em pé. E ouvi o que me falava. 3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, e por aí vai.
ele teve uma visão tão grande da glória de Deus, que o corpo dele não aguentou, e ele caiu com o rosto em terra. Então, o Senhor chega para ele e fala: fica em pé. Só que por ele mesmo, ele não conseguia ficar em pé. Então o Espírito do Senhor entra no profeta e coloca ele em pé, porque a nossa força, a força da nossa conquista não vem de nós. O teu poder não é teu, mas é o poder de Deus que está em você, é a presença do Espírito Santo que se move em você. Tem lá aquele corinho antigo, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. É isso aí, amém? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu não consigo ficar prostrado. O Espírito Santo de Deus pegou ele e o colocou em pé. Aí o Senhor falou com ele, e o Senhor falou, a primeira coisa que o Senhor falou para ele é: filho do homem, eu te envio. Amém? O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, o Senhor, Ele não vai enviar ninguém que está prostrado. Por quê? A pessoa, quando ela está prostrada, ela for começar a se movimentar, ela vai se arrastar, e o Senhor não quer você se arrastando. O Senhor não quer você prostrado, porque se você for se movimentar prostrado, de caído no chão, você vai se arrastar. Então o Senhor, Ele te coloca em pé e fala: agora você vai andar, agora você vai correr, agora você vai voar. É assim a posição do filho do Senhor, é assim a posição que o Senhor te quer. Ele não te quer prostrado, Ele não te quer abatido e amargurado. Qual que é o grande problema conosco hoje em dia? Vem a luta, a gente se prostra, e a gente não se fortalece no Senhor para se levantar. E às vezes a gente quer continuar, mas na nossa força a gente só se arrasta. Na nossa força a gente não avança, na nossa força a gente não consegue. Mas se o Espírito Santo de Deus te encher, se você buscar pela glória que vem do alto, o Senhor, Ele vai te colocar em pé. Amém? E sabe o que é ficar em pé? É se posicionar. Amém? Você precisa entender, eu e você, nós precisamos entender a cada dia quem nós somos e qual é o lugar que o Senhor deseja para nós, e não o lugar que o mundo quer para nós, ou o lugar que as circunstâncias querem que nós estejamos. Porque Ezequiel, ele era filho de sacerdote, logo ele deveria ser sacerdote, mas o Senhor não o chamou para ser sacerdote, o Senhor o chamou para ser profeta. Amém? Estar no lugar que o Senhor quer que você esteja, exerça aquilo que o Senhor te colocou para exercer. Amém? Queridos, em nome de Jesus, isso foi muito forte que o Senhor me ministrou. Quando eu decido e permito que o Espírito Santo de Deus trabalhe a minha vida, que Ele se movimente na minha vida, e que Ele me transforme, a minha vida começa a ir para frente. Amém? Só que a nossa vida, ela é separada por áreas. Eu tenho a minha vida financeira, a minha área familiar, eu tenho a minha área ministerial, e às vezes a pessoa permite que o Senhor trabalhe na vida ministerial dela poderosamente. Senhor, me usa, faz de mim um grande evangelista, um grande pregador, e glória a Deus. Só que na vida financeira ou na vida familiar, o Senhor não tem liberdade para mover. Aí a vida ministerial daquela pessoa voa, só que a vida financeira capenga, a vida profissional capenga, a vida familiar capenga. Permita que o Senhor,
Ele trabalhe e se movimente em todas as áreas da sua vida. Amém? Tire o véu da tua mente, tire a véu do teu coração. Nós somos roubados muitas vezes por causa do nosso pensamento racional. Eu vou racionalizar tudo, pastor Amara. Ou às vezes o meu sentimento, Deus não pode fazer isso, não tem como isso acontecer. Como se Deus estivesse dentro de uma caixinha preso. Deus, ó, é o seguinte, isso aqui o Senhor pode fazer, ó, até aqui beleza, tá? Não, isso aqui Deus, isso aqui é grande demais para o Senhor não vai conseguir transformar a minha família, o Senhor não vai conseguir transformar e mudar o rumo da minha vida profissional e financeira. Não, o Senhor ele tem poder, o Espírito Santo de Deus ele tem poder para mover rodas tão grandes, que movimentam a plataforma do trono de Deus, mas ele não tem poder de transformar a tua vida. Ele tem poder para te colocar em patamares muito superiores a tudo aquilo que você já pensou, sonhou ou imaginou, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém? Esse é um tempo de nós sairmos da inércia. O Espírito Santo de Deus é a força, é a pessoa que vai te dar um empurrão hoje. Se for para tu pegar no tranco, Ele vai te colocar na ladeira, Ele vai te empurrar, mas Ele vai estar com você, e você vai andar, e você vai se movimentar. Oh, aviva o dom que há em ti. O Senhor, Ele te marcou, Ele tem um chamado para você. Até quando o teu chamado vai ficar parado na inércia, se o Espírito Santo, ele já foi enviado sobre a tua vida? O poder que te coloca em movimento, ele já foi rogado e ele já foi enviado. Tira o pé do freio da tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus te mover para a direção que Ele quer. Se for para subir, sobe. Se for para descer, desce. Se for para avançar, avança. Se for para retroceder, retrocede. Mas deixa o Espírito te guiar na direção que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele tem novidade de vida. Amém? Só qual que é o grande problema? Quando eu fico parado, é a mesma coisa de andar para trás. Sabia disso? Sabe por quê? Porque tudo está avançando. E se tudo está avançando, se o mundo está avançando, se as situações ao teu redor estão avançando, você vai se distanciando cada vez mais. A tua bênção vai ficando cada vez mais longe. Amém? O centro da vontade do Senhor para a tua vida vai se distanciando cada vez mais. Por quê? Porque ela está avançando, ela está andando. Enquanto você está estacionado, a bênção de Deus, ela está avançando. Os propósitos de Deus estão avançando, e você está perdendo a oportunidade de viver a bênção do Senhor para a tua vida. Amém? O Espírito ele foi retirado lá atrás, foi, mas o Senhor ele já clamou, ele já rogou, e graças a Deus que o Senhor sempre ouve a oração do Senhor, de Jesus, e Ele enviou o Espírito que te impulsiona, o Espírito que te tira do lugar. Ele vai te dar um chacoalhão hoje, e Ele te fala: meu filho, minha filha, se posiciona, põe-te em pé e eu falarei contigo, em nome de Jesus. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. Então põe-te em pé, e o Senhor ele vai falar com você. Aleluia. Fecha os teus olhos.